Olá pessoal, vamos aprender um pouquinho sobre os materiais que são utilizados na administração de medicamentos. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre as agulhas hipodérmicas. Bom, como todos sabem, as agulhas elas são conectadas em seringas para poder ser feita a administração de medicamentos. Aqui eu desconectei agulhas, né, de suas tampas, mas elas vêm nesse formato aqui, ó, dentro de envoltórios para protegê-las, porque elas são estéreis. Então, onde podemos tocar quando elas estão estéreis? Apenas em sua tampa. Esta parte, que é o canhão dela, a gente não toca no momento de preparo de administração de medicamentos, ó, porque ali dentro vai ser passado a solução que vai ser administrada ou no preparo desta medicação. Então, existem alguns cuidados com as agulhas, né, no momento do preparo. Mas como aqui nós estamos aprendendo medidas das agulhas, então nós vamos tocá-las para mostrar para vocês por que elas levam essas nomenclaturas numéricas. Bom, as principais agulhas utilizadas são a 40 por 1,2, ou também chamada 40 por 12, a 30 por 8, ou 30 por 0,8, a 30 por 0,7, ou também chamada de 30 por 7, a 25 por 0,7, ou 25 por 7, e a 13 por 4,5 ou 13 por 0,45. A medida correta é esses números com vírgula. 30 por 0,8, 30 por 0,7, 25 por 0,7, 13 por 0,45. Mas as próprias agulhas, quando nós verificamos às vezes as nomenclaturas que vêm atrás delas, né? Elas trazem medidas, essas medidas mais populares. Deixa eu ver se eu encontro uma aqui para mostrar para vocês. Olha, por exemplo, ó, essa aqui, ó, 30 por 8, enquanto esta, 25 por 0,7. É que isso significa 25 por 0,7 está na medida de milímetros, né? Então, para a gente poder entender de onde vem esses números, a gente precisa entender o tamanho da agulha. Bom, se nós pegarmos aqui a agulha 40 por 1,2, e nós formos medir os centímetros, não sei se vocês conseguem visualizar, mas ela tem 4 centímetros, ó. O número 4 está aqui. Então, desde a inserção da agulha dentro aqui do canhão, toda a sua haste até a sua ponta, que é o bisel, nós temos 4 centímetros, que significa 40 milímetros. Por isso, de comprimento, ela tem 40, levando o nome, então, 40. Se nós pudéssemos medir o seu diâmetro, que é este orifício que está dentro aqui da agulha, ó, fizesse um círculo, né, medindo, teria o quê? 1,2 milímetros. Então, por isso que ela é chamada 40 por 1,2, tá? É devido às suas medidas. Então, para que nós já podemos aprender as partes, nós temos aqui o canhão, a haste da agulha e o seu bisel, ó, que é o orifício da agulha, né? O bisel, ele pode ser assim, cortante, como este daqui, ou pode ser não cortante, que é chamado de agulha romba. Na verdade, para preparar a medicação, o melhor é a agulha romba, que é a agulha sem corte.
mas nem sempre nós temos nos ambientes de saúde. Então, nós utilizamos essa agulha que é bem grossa, a 40 por 1,2 ou 40 por 12, para o preparo da medicação. Porque como ela é grossa, ela facilita, né, a reconstituição dos medicamentos, que vocês ainda vão aprender como fazer, que é quando a gente reconstitui o pó com líquido para poder fazer a medicação no paciente, né? Ou aspira ampolas que tem a medicação dentro. Então, é essa agulha que é utilizada para o preparo de medicamentos. Indo então para 30 por 0,8 ou 30 por 8, ó, ela já é um pouco menor de comprimento, ou seja, 3 centímetros, né, que corresponde a 30 milímetros, e o seu diâmetro é diferente também. A outra que a gente viu que era rosa era 1,2 milímetros. Essa daqui vai ser 0,8 milímetros, então ela é um pouco mais fina e o seu comprimento é um pouco menor. Ela é cor verde. Ela é utilizada tanto para administração de medicamentos intramusculares, quando nós temos substâncias muito oleosas, ou substâncias como Besentacil, né, que tem cristais, então usa uma agulha um pouco mais longa e um pouco mais grossa do que a normalmente utilizada, que é a 25 por 0,7, ó. Que daí ela vai ser 2,5 centímetros e mais fina um pouquinho, né? O diâmetro dela vai ser 0,7, enquanto o seu comprimento 2,5 centímetros, que corresponde a 25 milímetros. Por isso, 25 por 0,7. Essa é a agulha mais utilizada para administração de intramuscular. Então, quando nós tomamos vacina intramuscular ou medicamentos no glúteo, né? Quando vai lá na UPA, lá na UBS ou no próprio hospital, essa é a agulha mais utilizada para administrar o intramuscular, ó. Mas nós podemos utilizar a 30 por 0,7, que é esta daqui, ou a 30 por 0,8, ó. Tá vendo só? Ela tem o mesmo comprimento, mas a 30 por 8, ela tem um diâmetro de 0,8 milímetros, enquanto a 30 por 7 tem um diâmetro de 0,7 milímetros, é um pouco mais fina. Então, vai depender da característica do medicamento e do paciente que eu tenho para a escolha da agulha. Se precisa ser uma agulha mais comprida ou pode ser a agulha normal, que é um pouco menor, que é a 25 por 0,7. Eu tô fazendo essa confusão com vocês de 0,7 e 7, porque no dia a dia mesmo, o pessoal não fala 0,7, 0,8. O pessoal fala 40 por 8, 30 por 8, 30 por 7, 25 por 7. Então, assim, no dia a dia a gente não fica colocando vírgula, mas é que eu quero que vocês entendam por que leva essa nomenclatura, que é a medida da agulha, tanto em seu comprimento quanto no seu diâmetro do orifício. Essa aqui, por exemplo, é a 20, tá? Ela é menor, ou seja, 2 centímetros, tá? 20, ó, o comprimento de 2 centímetros pelo diâmetro de 5,5 milímetros, ó. Tá? Ela é bem mais fina e bem menor. Se nós compararmos ela, né, nessa cor violeta com a rosa que a gente começou a explicação, olha a diferença do comprimento e também do diâmetro. E olha lá o bisel, ó, que é o orifício. Conseguem visualizar? Que é a ponta ali cortante, ó. Então, há uma diferença bem grande de uma agulha para outra.
E nossa última agulhinha aqui, que nós temos para representar, é a famosa agulhinha de insulina, que é a 13 por 0,45, a mais fininha, né, que a gente tem geralmente no ambiente para poder administrar medicação. Ela é 1,3 centímetros ou 13 milímetros com orifício do quê? De 4,5 milímetros, ó. Se nós colocarmos aqui na régua, olha só, ela tem certinho 1,3 centímetros a agulha, ó. Ela é bem menor em comprimento e o orifício bem pequeno. Então, ela é normalmente utilizada para as medicações subcutâneas, administrando, então, insulina e heparina. Essas são as agulhas que eu tenho para mostrar para vocês nos tamanhos, mas nós temos, né, diversas, como vocês veem aqui na imagem, diversas medidas, ó, de agulha. Nós temos uma mais fininha ainda, né, do que essa 13 por 0,45, que é a 13 por 0,3 ou 13 por 3, que ela também é para administração de insulina, de heparina, mas é mais fininha ainda. Temos 25 por 6, 25 por 7, 25 por 8, 30 por 7, 30 por 8, 30 por 10, 40 por 8, 40 por 12, 40 por 16. Mas essas que eu circulei para vocês aqui são as mais comuns encontradas nos ambientes, né, de saúde para o preparo e administração de medicamentos. Assim como essas que a gente viu aqui, né? 40 por 12, 30 por 8, 30 por 7, 25 por 7, 20 por 5,5 e 13 por 4,5. Espero que vocês tenham compreendido, né, essa nomenclatura das agulhas referente às suas medidas. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal!